Estamos de volta para a gente começar nossa penúltima aula do curso de verão, da EBD de verão. Nós, então, estamos quase terminando esse nosso tema. Gosto muito das classes de verão, sabia? Da EBD de verão. Uma oportunidade muito boa da gente fazer um estudo sequenciado e o mais prático possível. Vamos nos lembrar o que conversamos até agora. Cardápio com ideias, com sugestões, para que a leitura da Bíblia seja algo prazeroso, algo gostoso, como uma torta de chocolate com chantilly. Desculpe pelo horário, né? Mas é isso mesmo, né? Eu não sou muito amigo de torta de chocolate com chantilly, mas amo um cuscuz, né? Um cuscuz. Sem muito leite condensado, com apenas bastante coco. Olha a água na boca. Mas que seja assim para nós, a leitura da Bíblia seja algo gostoso, algo prazeroso. Além de ser uma responsabilidade e, na verdade, sem uma leitura regular da Bíblia, não há maturidade espiritual. Conheço tantas pessoas que participam, estão na igreja a vida inteira, mas que têm uma maturidade espiritual de uma criança, né? Não passaram da pré-adolescência espiritual porque não desenvolveram. São crentes bancários, né? Que ficam no banco da igreja, que vêm para o banco da igreja, em vez de desenvolver o hábito da intimidade com Deus através da palavra dele. Quando a gente fala de palavra de Deus, a gente costuma pensar num livro, não é? Não é? Quando a gente fala de palavra de Deus, você coloca o P com letra maiúscula, e a gente pensa num livro. Mas palavra de Deus não é um livro. Palavra de Deus é aquilo que sai da boca de Deus, que graças a Deus Ele deixou registrada no livro. Então, quando a gente fala de palavra de Deus, a gente tem que lembrar disso. É ouvir Deus. É receber de Deus o que Ele tem para falar a respeito dEle e da relação dEle conosco. Então, a Bíblia é para ser saboreada. Então, são 7 sugestões. Vamos passar por elas rapidamente? As 7 sugestões para a gente fixar bastante. Não está ligado aqui, agora está. Não, está ligado ou não está? Está sim. Agora vamos lá, então. Não vamos lá? Não vamos? Ah, sim. Então, a primeira sugestão é lembrar-se do motivo por que você lê a Bíblia. O real motivo para ler a Bíblia. Trocar, mexer na chavinha dentro da nossa cabeça. Não é para adquirir conhecimento, mas é para aprofundar a intimidade. Conversar, né? Conversar com Deus é ouvir Deus mesmo. Esse é o primeiro motivo. Segunda sugestão, mantenha suas expectativas altas. Ir à Bíblia é ir ao encontro do Deus que fala, do Todo-Poderoso que fala conosco, através da Bíblia. Não existe forma mais segura de ouvirmos a Deus, de nos encontrarmos com Deus, através da palavra que testemunha a respeito de Jesus. Terceira sugestão, tenha uma estratégia de oração. Orar antes, né? Pedir a direção do Senhor, se consagra a Ele, pede que Ele ajude a você a manter o foco. Ore durante, se você perder o foco, né? Já falei para você, já confessei isso, todos os domingos aqui eu estou falando isso. Eu sou um dispersivo. Então, na leitura bíblica, eu leio ali 2 versículos e a cabeça já voa, né? Aí tem que pegar o pensamento, trazer de volta, e aí para e diz, ai, Senhor, me ajuda. E mantenha o bom humor, não fica desanimada por causa disso, não. Seja leve consigo mesma, tenha paciência consigo mesmo e retome a conversa com o Senhor e a leitura da Bíblia. De repente Deus fala assim, vamos na paradinha, vamos conversar agora fala de você para mim, e é essa dinâmica. E depois, mantenha isso com você ao longo do dia. Leva um versículo consigo, ore sem cessar ao longo do dia, com um versículo, com uma frase, com uma ideia daquela passagem bíblica que você leu. Leva com você durante o dia, ao longo do dia. Pense nela, recite o que você lembrou na hora do almoço, pare para orar sobre isso por 1 minuto no meio do expediente. Dá para fazer isso, tá? Isso é orar sem cessar. Quarta sugestão, assista o filme inteiro. Lembra o que isso quer dizer? Para quem não tem frequentado, talvez não
não saiba o que é assistir o filme inteiro. O que é isso? Que sugestão é essa? Fala alto. É ler o livro todo ou então ler trechos, né, completos. Os Salmos, não dá para você ler o Salmo todo numa tacada só, os Salmos, né? Mas dá para você ler um bloco de Salmos. Você talvez não consiga ler todo o livro de Gênesis, mas até fizemos esse exemplo. Reparte o livro de Gênesis em 4, 5 grandes partes e procura ler toda uma história, para que você tenha a visão panorâmica antes de explorar os detalhes. A visão panorâmica te dá um interesse maior pelo estudo mais aprofundado. Quinta sugestão, fazer o quê? Repetir. Ler o livro, que tal ler várias vezes? Que tal ler de novo? Você, um livro de 4 capítulos, 5 capítulos, você lê em um dia facilmente. Nós lemos aqui juntos, lembram? Viram? Estão lembrados? Nós lemos aqui um livro inteiro, não foi? Lemos aqui um livro inteiro. Qual foi o livro que nós lemos? Filemão. É um pequeno capítulo. Lemos em 8 minutos. Então, um capítulo, 8 minutos. Um livro com 4 capítulos, você lê em 30 minutos. Né? Então, dá para você ler esse livro de novo amanhã. Em 30 minutos, dá para você ler várias vezes. Você vai ficar íntima, vai ficar muito próximo do que Deus está te falando naquele livro ou naquela passagem. E a memorização, né? A repetição ajuda a memorizar também. Como eu disse para vocês, eu sei muitos textos bíblicos por conta da prática de memorização em tempos mais não tão recentes assim, digamos, né? Da minha infância e adolescência. Mas a Cláudia até testemunhou que nós fizemos o exercício depois de já um pouco mais experientes, né? Memorizadores da Bíblia. Então, de novo, novamente, outra vez, não tenha vergonha nem constrangimento de ler várias vezes. Sexta sugestão, leia em voz alta. Foi da semana passada, não é? Leia em voz alta para poder se escutar, para poder dar as entonações, para poder sentir a emoção. O texto que o Juliano usou hoje é um texto muito interessante para a gente ler com emoção, né? Ler aquela conversa do egípcio com Davi. Eu acho que ele estava com medo, né? Porque jura por Deus que você não vai me matar. Jura por Deus. Eu leria assim, por favor, jura por Deus que não vai me matar se eu lhe levar lá no bando. Se você jurar por Deus que não vai me matar, eu te levo lá no bando. Então, essas entonações, tá? É muito interessante. E aí, nós fizemos aquela proposta, né, de nessa semana, que foi o desafio da semana, a gente escolher daqueles capítulos que nós fizemos na semana anterior, da repetição, que você escolhesse um para ler em voz alta, com entonação, sem pressa. Quem fez isso durante a semana? Quem fez isso durante a semana? Levanta a mão. Não tenha vergonha. Como é que foi a experiência, gente? Como é que foi? Como é que foi essa experiência de ler em voz alta? Você também se rebelou, Beth. Você não seguiu a orientação do pastor. Ora, mas que coisa boa, porque senão que você já estava lendo alguma outra coisa. Não é? Isso. Como é que leu em voz alta? O que você escolheu para ler, Beth? Sim. Manteve a sequência. Dispersão. Que nem eu, bem-vinda. Isso. Até lendo em voz alta, nós que somos dispersivos, às vezes a gente se perde, né? Fala 2 versículos, peraí, o que eu estou falando mesmo? Volta. O que você estava lendo? O que você está lendo? Então está em Gênesis. Eu também devo dizer para vocês que a minha leitura também foi em Gênesis. Foi que eu estou fazendo a leitura sequenciada de Gênesis. Está ótimo. Mas alguém, como é que foi a experiência da leitura em voz alta? Você ouviu? Fala, Kaline. Está desligado? Amarelinho? Valendo agora. Está valendo agora. Oi. Uma dúvida, porque eu li Efésios capítulo 1 e Paulo vai, acho que do versículo 1 ao 14, não tem nenhum ponto assim. Exatamente. Eu fiquei... Ficou sem fôlego. Aí eu fiquei, será que no
grego é assim normal, porque se fosse em português ele ia ser reprovado. Na verdade, o grego não tem pontuação nenhuma. Você tem que inferir. Então, assim, eu senti isso. Falei, ele estava muito animado, e quando você está muito animado, você quer contar as maravilhas de Deus, da salvação, o plano da salvação. E aí você vai falando sem parar, né? E aí alguém tem que te cortar. E aí eu fiquei com essa dúvida, mas foi muito interessante sentir isso, porque eu fiquei sem fôlego. Você leu, então, na revista atualizada. Porque outras versões estão colocando pontuações exatamente para dar para a gente respirar. Porque realmente são 14 versículos sem ponto, só com vírgula. No máximo, vírgula. E às vezes, entre um versículo e outro, não tem nem vírgula. É porque Paulo tem esse hábito de ligar um pensamento a outro, né? Ele encadeia um pensamento no outro. Então, é interessante. Esse capítulo é para tirar o fôlego mesmo, viu? Mas alguém leu em voz alta que queria compartilhar? Em voz alta? Sempre em voz alta? Joia. Ótimo. É um hábito muito interessante. Né? Queridos, vamos então para o nosso próximo, nosso desafio de hoje. Desafio não, nossa aula de hoje. Na verdade, hoje eu trouxe 2 temas para vocês. 2 sugestões. Domingo que vem é a última sugestão. Vou então trazer para você 2 sugestões irmãs aqui. Primeira sugestão, sugestão 7ª, né? Olha aí. Leia a Bíblia só. O que eu estou querendo dizer com isso? Leia a Bíblia só. Leia a Bíblia só. Essa nossa língua portuguesa é maravilhosa com as ambiguidades, né? Hein? Ler a Bíblia só? Sozinho? Ou ler a Bíblia? Somente a Bíblia? Os 2, tá? Os 2. Mas ler a Bíblia só já é sozinho, né? Já é o que a gente está fazendo, tá pressupondo, é a sua devoção, é o seu tempo com o Senhor. Mas aqui eu estou enfatizando, na verdade, ler apenas a Bíblia. Sem comentários bíblicos, sem Bíblia anotada, sem assistir o vídeo, sem ouvir a meditação que o irmão ou a irmã colocou na internet. Só a Bíblia. Hoje isso é um desafio especial, né? Porque tem tantos recursos, só você, o Senhor e a Bíblia. Hein? Claro. Tem. Você pode usar até uma versão mais simplificada da Bíblia, né? Para evitar as palavras mais complicadas. Mas a ideia é a Bíblia na sua essência, na sua pureza. Não tenho nada, não escute o que eu não estou falando, hein? Eu não estou falando que comentários, Bíblias de estudo, podcasts, devocionais, são coisas inúteis ou são desaconselháveis. Não. Todos esses recursos extras para estudo são maravilhosos. Só que nós estamos falando aqui de algo que é voltar aos fundamentos. Mais uma vez, posso falar mal de nós presbiterianos? Posso falar mal de nós presbiterianos? Posso? Não posso. Eu posso. Sou presbiteriano quando eu ainda era um espermatozoide e um óvulo. Eu sou presbiteriano desde sempre. Nós somos muito metidos a intelectuais. De maneira geral, nós somos. Nós, presbiterianos, somos muito intelectualizados. E aí achamos que esse negócio de ler só a Bíblia, assim, é muito primário. Por isso nós vamos lá para os compêndios de teologia. Aí nós vamos lá e pegamos uma Bíblia de estudo da fé reformada. Orgulhosos, né? Felizes de que nós produzimos a Bíblia de estudo da fé reformada. Ou então, só para fazer um estudozinho de João, a gente pega um tijolão desse aqui. Isso aqui é presbiteriano, tá? É o Hendrickson, publicado pela editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Na verdade, confesso para vocês, esse é o pequeno auxílio que eu uso quando a gente vai fazer o estudo bíblico de quinta-feira. Evangelho de João. Então, vocês estão vendo que eu tenho. Também, ó, enciclopédia só da vida de Jesus. Então, recursos maravilhosos, mas o que acontece é que nós às vezes perdemos a singeleza da palavra de Deus como ela realmente nos foi legada. Então, o desafio é a gente voltar àqueles preciosos, né, os princípios mais preciosos, e um dos princípios mais valiosos da vida cristã, que é amar, ler e meditar na palavra de Deus. Você e o Espírito Santo. Amar, ler as Escrituras e meditar nelas. Trago então um versículo bíblico que a gente lê muito rápido esse versículo e não presta atenção no destaque que eu vou dar aqui. Veja bem. Você pode ler em voz alta isso? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Viram aí o destaque? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É a palavra do Senhor que tem que estar na nossa vida. Não são os comentários bíblicos, embora eles sejam muito úteis. Na verdade, se a gente parar e pensar, os comentários bíblicos, as anotações das Bíblias de estudo, são, na verdade, palavras de irmãos e irmãs que escreveram, né, aquilo que Deus lhes disse. Ou seja, é fruto do investimento deles na palavra do Senhor também. Enquanto a gente teimar em pular a etapa da palavra de Cristo habitar ricamente nos nossos corações e insistirmos em saber em todos os detalhes do cérebro, a palavra do Senhor ela não vai habitar ricamente em nós. Então não podemos substituir uma coisa pela outra. A importância da gente ler a Bíblia, só a Bíblia, ela fica mais clara quando a gente pensa em duas coisas que acontecem quando a gente se habitua muito a utilizar os auxílios paralelos, e veja, eu estou falando de auxílios dignos, tem muita coisa ruim no mercado, tá, gente? Por isso que nós começamos aqui a livraria da quarta, né? Para a gente ter livro bom aqui. Mas tem muita porcaria no mercado, no mundo evangélico. Mas mesmo as coisas boas, quando a gente se habitua a meio que desenvolve uma certa dependência dessas coisas, há dois fenômenos que acontecem, às vezes, sem a gente perceber, sem a gente notar. E então eu queria trazer isso para o cenário, para a gente ver o que acontece, o que pode acontecer conosco, quando nós nos habituamos a ler a Bíblia com os óculos dos outros, né? Ler a Bíblia com os óculos dos outros. Eu estou chamando de dois mitos que acontecem, que aparecem. O mito primeiro é esse aí, ó. Os comentários passam a ter quase o mesmo peso que as Escrituras. Né? E olha que aqui eu só coloquei coisa boa, hein? Essa aqui é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, coisa boa. Aqui, ó, do pai da nossa teologia, comentário bíblico de João Calvino. Isso é quase para colocar no altar, né? Da vida presbiteriana. Ali, outro amado dos presbiterianos, que não era presbiteriano, mas é um homem de Deus, né? Spurgeon. Quem é que tem livro do Spurgeon? Levanta a mão. Tá vendo? Um montão de gente tem livro do Spurgeon. Tem gente que tem mais livros do Spurgeon do que Bíblia em casa, né? Do que muitos presbiterianos, é verdade. E aqui, ó, vocês conhecem essa coleção daqui? Pela capa, vocês conseguem? Tem gente dando sorrisinho aí, hein? É do Hernandes Dias Lopes, né? Hernandes Dias Lopes. Então, só coloquei coisa boa aí. Só coisa boa. Eu nunca ouvi ninguém falar que, para mim, os comentários bíblicos do Augusto Nicodemos
são mais importantes do que a Bíblia. Nunca ouvi ninguém falar isso. Nunca ouvi falar que um outro livro é mais importante do que a Bíblia. Mas na prática, às vezes acontece isso. Eu confesso para vocês, irmãos, é uma tentação ter livro bom assim. E aqui, esse livro aqui, por exemplo, ele fica aqui no meu gabinete. E aí eu vou preparar o estudo, ele fica lá em cima, ele fica lá em cima. Antes de preparar o estudo, eu estou me disciplinando, ele fica na parte de cima, para eu ter que me levantar para pegar, mas a minha Bíblia fica do meu lado. Então o que eu faço? Eu leio o capítulo primeiro, antes de sequer abrir isso aqui. É um exercício que eu tenho feito. Leio o capítulo, penso no capítulo, vejo o que ele está dizendo, e aí depois eu vou lá e pego as ajudas. Então eu estimulo vocês a tomarem cuidado para que isso daí não aconteça. Para que vocês não se tornem dependentes da visão dos outros. Visão muitas vezes correta, você vai aprender muita coisa ali, mas vai você nas Escrituras, desenvolve só você e a palavra de Deus, mas para que a palavra não fique soterrada debaixo dos outros recursos. Dê muita atenção a isso, né? Isso é muito. Agora, imagine só, esse hábito, isso que acontece às vezes, da gente sem sentir mais valor à palavra de Deus, é mais ou menos assim. Você imagina que você e um amigo estão lendo o mesmo livro da Bíblia, tá? Combinaram de ler o mesmo livro da Bíblia. Ainda vocês se encontram, certamente, um vai ver coisas que o outro não percebeu. Aí vocês se encontram, e é claro que quando você se encontrar com o seu amigo, o que vocês vão conversar sobre o texto de hoje, ou dessa semana, vai ser muito enriquecedor para você. Mas imagina que você chega e diz assim, eu não li a Bíblia. Eu não li a Bíblia. Você chega para o seu amigo, ou o seu amigo chega para você e diz assim, eu não li a Bíblia. Diz para mim o que Deus falou para você. Já que eu não li, diz para mim o que Deus falou para você, que eu vou ficar com o que Deus falou para você, como se fosse para mim. Perceberam? Hoje eu vou encontrar com o Ricardo. Sei que o Ricardo lê a Bíblia todo dia. Já que ele lê todo dia, nós combinamos de ler o mesmo texto? Eu não vou ler. Encontrei. Ricardo, o que Deus falou hoje? Isso parece meio errado, não parece? Não parece meio errado? Mas é o que muitas vezes a gente faz. A gente deixa que os comentários falem para nós. Então, use comentários, use Bíblia de estudo, Bíblia anotada, mas não comece por aí. Comece pelo texto das Escrituras. As sugestões anteriores foi exatamente para que você pudesse pegar esse gosto pelo texto das Escrituras. Para que você não faça não se torne como eu, como até o escritor do livro que eu estou usando como base para esse curso. Ele falou uma coisa, quando ele falou isso, eu me vi ali. Ele disse assim, eu sou um leitor ping-pong da Bíblia em recuperação. Leitor ping-pong da Bíblia. Como é que ele chama de leitor ping-pong da Bíblia? Ele diz assim, a Bíblia costuma ter no meio dos textos, às vezes uma letrinha, né? Se é uma Bíblia de estudo, então, tem lá uma letrinha no meio, aí você lê o capítulo, aí esbarra na letrinha A. O que acontece? Ping, vai lá no rodapé, vai ler o comentário. Aí você lê o comentário e pong, volta para o texto e segue. Até chegar na letra B. Quando chega na letra B, você ping, desce, aí lê o comentário e pong, volta. A gente se habitua a esse ping-pong de leitura. E o que acontece? A gente não medita. A gente não medita. A gente não reflete. Não põe a nossa mente com tudo aquilo que Deus nos deu para funcionar. Né? Então, faça a leitura do texto, medite, reflita, e depois, você, em vez de fazer o ping-pong, você desce e já vai deslizando nos comentários. Certo? Então, essa é a primeira sugestão. Diga, André. Sim, fala no microfone. Claramente, quando o senhor fala da leitura da Bíblia, eu particularmente também, quando eu vou preparar uma aula, eu leio o texto todo e medito no texto,
Mas os nossos comentários, eu acho que há comentários e comentários. A gente tem comentários exegéticos, a gente tem comentários pastorais. Sim. Então, nós temos comentaristas reconhecidos no nosso meio. Exatamente. Que nós podemos confiar. Porque o que nós temos na nossa Bíblia é uma tradução. Sim. Nós nunca podemos esquecer que a gente tem uma tradução para o português. Exatamente. E nenhuma tradução ela vai ser 100% fiel. Então, por que existem tantos grupos hoje por aí? Porque as pessoas leem com boa intenção, muitas vezes, mas param por aí. E começam a fazer interpretações da sua própria cabeça, fora do sentido do texto. Porque é verdade. Cada texto que nós temos aqui na Bíblia, o sentido é único. Nós podemos ter algumas aplicações que vão ser contextualizadas, mas o sentido é único. Então, assim, a minha única preocupação aqui é que ninguém faça uma leitura errada da sua palavra, como se nós estivéssemos desprezando autores renomados, crentes no Senhor Jesus, né? É sempre importante falar que, primeiro, são mais do que teólogos, eles são crentes no Senhor Jesus, com uma história de vida, né? Então, não estou discordando do Senhor. Eu entendo, mas é bom você dar essa palavra essa lembrança, fica para ninguém ter uma interpretação errada. Sim. Né? Por exemplo, já que o senhor colocou alguns exemplos ali, particularmente, quando eu pego o comentário do reverendo Hernandes, que está lá em cima, ele é mais pastoral. Exatamente. Parece que são mensagens que ele pregou, né? Dá essa impressão. Isso. Exato. Até eu muitas vezes recomendo para as pessoas, se você quer fazer uma leitura direta, é ele. Agora, porque você não consegue pegar um Hendricks e ler de capa a capa. É verdade. Nem esse é o objetivo. Isso. Então, eu acho que o que você está falando é muito bom. Eu acho que a gente tem que ler o texto. E quando eu vou preparar uma aula de escola dominical, se eu vou começar na segunda geralmente eu só leio o texto. Aí no outro dia eu leio só a revista. E estou orando. Não é nem que não fico nem querendo tirar conclusão na hora, não. O Senhor, eu oro e o Senhor fale o que o Senhor quiser. E aí, no decorrer da semana, eu vou para os comentários. Exato. E a gente, quando você não tem muita experiência, é bom você ler mais de um comentário. E aí, o que o senhor falou, irmãos, como nós, tem a sua personalidade, são aquelas pessoas que ninguém é perfeito. Então, quando a gente 2, 3, compare, porque às vezes você vai achar coisa que não procede. Isso, exatamente. Um exemplo, até colaborar com o senhor. Há um tempo atrás, agora a gente tem muita Bíblia de estudo, né? Mas no passado a gente tinha uma Bíblia de estudo Scofield. Lembram dela, alguns? Isso. Um dos comentários da Bíblia Scofield era heresia pura. Quem nunca conheceu essa Bíblia, ela fazia um comentário que quando Saul consulta médium, que realmente era o espírito de Samuel. Aquilo ali era uma heresia pura. Exato. Então, realmente, quando o senhor fala, vamos ser cuidadosos, e o senhor é mais experiente, o senhor tem formação, mas nós que não temos, eu acho que o ideal é você ler mais de um comentário, comparar, e se tiver dúvida ainda, não ensine aquilo. É verdade, isso, exatamente. Não ensine. Procura o seu pastor, coloca para ele a sua dúvida, se o pastor vê algum irmão mais experiente. Exatamente. Mas na dúvida, não ensine algo que você tem dúvida. Exatamente. Foi bom você falar disso, André, porque é bom a gente frisar, né? O bom material, ele deve ser sempre, é isso que eu quero dizer, é sempre um apoio, né? Por isso que eu trouxe aqui o material que eu uso. Mas nós estamos falando sobre a porta de entrada para amar as Escrituras é ler as próprias Escrituras, é isso que eu estou querendo dizer. E depois, com todo o apoio dos irmãos que escreveram, né, ao longo da história, desde os bem antigos, né, até os nossos contemporâneos. Fala, Ricardo. Só para complementar, até complementando um pouco o que o Juliano trouxe de manhã aqui agora, né? A questão, aquilo que Davi disse, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Davi guardava a palavra, não tinha um comentário, né? É verdade. Ele guardava puramente a palavra do Senhor e era um homem segundo o coração de Deus. Isso. Então, realmente a Escritura direto, falando aos nossos corações, é o recado de Deus para nós.
Né? Exatamente, isso. Perigo fala assim, guardo no coração as palavras de Scofield. Não dá pé, né? Não dá pé, são as palavras do Senhor. É porque a gente às vezes se afeiçoa por algum comentarista de forma tão profunda que a gente... Eu já vi pessoas citando comentários, gente boa, como o presbítero André falou ali, né? Gente boa não é gente infalível. Infalível é só a palavra de Deus. Então eu já vi comentários que eu tenho, que eu uso, mas que tem... Eu não uso o Scofield, não. Porque o Scofield nunca estudou teologia, na verdade. Ele não estudou teologia. Mas comentários bons que eu tenho, mas que eu olho ali... nesse ponto, eu não concordo com fulano de tal. Até mesmo dentro da linha reformada, existem aspectos que são diferentes. Um campo que existe liberdade é o campo da escatologia, das últimas coisas. Né? Aquela história do arrebatamento, vamos dizer, que é a palavra mais comum. Né? Existem 3 pensamentos dentro da igreja presbiteriana. E nenhum deles diz que é herético. Não, mas é uma tendência para esse. Então, quando fulano de tal expõe uma coisa assim, eu digo assim, esse cara é bom, mas nesse ponto ele escorregou. Né? Fala. Cadê o microfone? Então, toma meu microfone aqui. É uma pergunta, eu não sei se vai fugir do tema, porque isso que o André falou também é muito importante, e isso que o senhor falou também são complementos, né? Tem que ter uma certa sabedoria e maturidade para absorver os dois. Porque eu também, uma vez, eu li sobre isso, da importância da gente ir primeiro direto no texto, porque senão fica igual o telefone sem fio, né? Você vai lendo um comentário, aí você mesmo não absorve. Por outro lado, então... Aí eu queria que o senhor falasse talvez um pouco sobre o livre exame da Bíblia, que é o que a gente faz, todos podem ler a Bíblia, e somente a Bíblia, né, ela já é suficiente para a nossa salvação. Sim. E a livre interpretação, que aí é o que o André estava colocando. Exato. Não existe livre interpretação, né? Isso. E o problema é que o contexto que a gente vive, ele é extremamente relativista e as pessoas acham que podem ir para a Bíblia e o que o texto diz para mim? Não, e não é assim, né? E direto na aplicação. Você só vai fazer a aplicação correta se você tiver a interpretação, né, base ali, de entender o contexto, enfim, correto. Isso. Então, talvez falar um pouquinho disso, que eu acho que é isso. O que o senhor está falando talvez, do livre exame, da importância de a gente ir primeiro no texto, mas sabendo, aí, com as ponderações do André, que a interpretação não é livre, porque... Existe uma linha de doutrina, né? Isso. Você já falou. Você vai me desculpar, Kaline, mas eu não vou entrar por esse caminho, porque esse é um tema apaixonante. Eu acho que o que você falou é bastante para nos despertar dentro desse viés que a gente está tomando no nosso curso, né? Porque a ideia é exatamente a gente voltar àquilo que é o mais simples, que é o exame. Talvez, eu posso citar, talvez um dos nossos maiores erros seja inverter as coisas. A gente começa querendo fazer a livre interpretação, sem sequer ter feito um exame, uma abordagem, uma aproximação do texto responsável. Por exemplo, uma pessoa, a gente não se constrói doutrina em cima de um texto bíblico. Não se constrói doutrina assim. Você tem uma temática, se você tem um tema, você tem que pegar como aquele tema é apresentado, para construir um corpo doutrinário, você tem que ver como aquele tema é apresentado em todas as Escrituras. Para isso, o que você tem que fazer? Ler todas as Escrituras. Então, essa é a grande diferença. Então, ali, a interpretação é feita por aquilo que a gente chama de uma leitura horizontal da Bíblia. Você vai falar sobre vida após a morte. Não vai ler o texto de Samuel, da pitonisa, da médium de Endor. Se ler só esse texto, vai se dizer que, depois da morte, um espírito de um defunto pode voltar a se comunicar com os vivos. Se for ler só esse texto. A leitura vertical, se você for construir uma doutrina em cima de uma leitura vertical, ou seja, de um único texto, vai acontecer isso, heresia. Mas, então, para você se poder fazer uma adequada interpretação, é preciso fazer um adequado exame, que é a leitura bíblica, né? E essa a nossa intenção aqui é
intensificar isso, a aproximação do texto das Escrituras. Vamos falar aqui o segundo mito. Meu Deus do céu, hoje a Terra está girando mais rápido hoje, né, gente? O tempo está passando muito rápido, estou até meio tonto aqui. Então, segundo mito. Para um pouquinho aqui já. Isso. Olha aí, ó. Esse mito é terrível. Eu não consigo entender a Bíblia a não ser que alguém explique para mim. Muitos de nós acreditamos nisso e achamos que a Bíblia é uma leitura pesada, mas isso vem exatamente da nossa falta de familiaridade com ela. Achar a Bíblia uma leitura pesada é porque essa é a porta de entrada para muita gente. Às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia e diz, nossa, que linguagem complicada, que a Bíblia está tudo fora de ordem, não está numa sequência, e aí já parte para alguém explique, né, vai ler um livro sobre aquela coisa, sobre a Bíblia. Para muitos crentes, eu não estou falando de gente que não conhece a Bíblia, para muitos crentes, essa é a maneira de abordar. Talvez você seja uma dessas pessoas, Deus me livre, mas talvez seja. Deixa para conhecer a Bíblia pelo que o professor da escola dominical fala, pelo que o pastor prega. As nossas igrejas estão repletas de pessoas assim. Deus nos livre de sermos pessoas assim, queridos. E se você for alguém assim, não precisa confessar o pecado publicamente, basta se arrepender e deixar a iniquidade. Viu? É aquele que esconde as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançar a misericórdia. Então, é só mudar a maneira de ver. Não seja como os moradores da cidade de Bereia, que ouviam Paulo com toda atenção, mas iam lá nas Escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Mais nobres que os de Tessalônica. Você conhece a carta de Paulo a Bereia, aos bereanos? Conhece? Conhece a carta de Paulo aos bereanos? Conhece a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Hein? Quantas? Por que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e não escreveu aos bereanos? Porque quando Paulo escrevia, geralmente era para resolver problema. Como os Tessalonicenses receberam as Escrituras, receberam a pregação, e parece que eles não examinavam muito bem, foram mais propensos a ter problemas. É claro que é uma inferência, tá, gente? Pode ser até que Paulo tenha escrito aos bereanos e a gente não tenha chegado até nós essa carta. Mas é uma inferência legítima. Portanto, não tome esse mito como ponto de partida para a sua vida de comunhão com Deus através das Sagradas Escrituras. Eu sou assim uma pessoa limitada, não tenho muito estudo, não tive muita habilidade, tenho dificuldade de ler. Isso tudo pode ser verdade, eu admito, mas não tome isso como um impedimento. Desculpe te dizer isso, se esse for o seu caso, mas talvez você esteja dando ouvidos ao diabo. Talvez sem intenção. Talvez você esteja caindo numa armadilha maligna para te desestimular. E aí, então, o que acontece? Vamos dar um exemplo que às vezes acontece. Uma pessoa frequenta uma igreja que tem uma boa doutrina, como a quarta igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Vamos deixar a falsa modéstia de lado, né? Mas aqui nessa igreja tem uma boa doutrina, mas tem tanto pecador aqui, que é mais difícil se afastar da igreja por causa da doutrina do que por causa dos relacionamentos. Aí a pessoa tem um problema de relacionamento dentro da quarta igreja. Aí não é uma pessoa que lê as Escrituras, não é um bereano, é mais um tessalonicense. E aí vai para uma outra igreja que não tem uma doutrina tão saudável. E aí se torna presa. Por quê? Porque antes deu ouvidos a esse mito. Eu só consigo entender a Bíblia se alguém explicar para mim. Então eu vou deixar que outros leiam e me expliquem. A igreja tem mestres que podem
ensinar. Agora, você imagina assim, a Trindade combinando deixar a Bíblia para a gente. A Trindade reunida. É claro que é uma situação hipotética, né? E Deus Pai dizendo assim, precisamos deixar para os meus filhos registrado aquilo que eu quero para eles, nos revelar para eles. Aí o filho diz assim, maravilha, pai, maravilha. Inclusive, é até bom que o senhor vai colocar lá falando sobre mim, mas vamos fazer uma coisa, vamos fazer um livro bem complicado, para só os sofisticados, os intelectuais entenderem. Aí o Espírito Santo diz assim, e já que sou eu que vou inspirar, vou fazer um livro bem chato de se ler, tá? Bem chato mesmo. Você imagina essa situação? Da Trindade que nos ama profundamente, deixando para a gente um livro complicado e chato, que só quem tem paciência e intelectualidade é capaz de ler? Não, eu não consigo imaginar assim. A Bíblia é um legado de Deus para todos os seus. Então é para qualquer pessoa ler. Então, meu irmão, minha irmã, vai preparar o seu cafezinho, faz outra xícara de café, pega a sua Bíblia, vai para o lugar que você gosta, só você, a palavra de Deus, já tem aquele texto que você definiu, igual a Beth que está lendo aí a Bíblia na sequência, ou pode ser que você esteja fazendo a leitura com o grupo que o presbítero Uriel coordena, que é o Leamos a Bíblia, que agora acabou Cantares já, né? Cantares já acabou? Voltamos à Crônica, exatamente. Isso. A semana terminou Cantares, entrou a Crônicas. Então, tá alternando. Então, você pega, vai para o seu canto, faz a sua ora, né, faz a sua leitura. Deus já está no lugar onde você escolheu para tomar o cafezinho com Ele. Deus chegou antes, né? Fala, André. Exatamente. Isso, e acontece que olha só, várias pessoas deram a vida para que a Bíblia pudesse ser traduzida na linguagem do povo. É uma coisa interessante, a tradução da Bíblia na linguagem vernácula, que é a linguagem do povo, e a chegada da imprensa promoveu o letramento, a alfabetização das pessoas na Europa. Então veja só, Deus coordenando tudo para o nosso bem, em todos os sentidos, em todas as dimensões. E nós às vezes desprezamos a santa palavra do Senhor, que nos foi dada para o nosso bem geral, né? Então, faz isso, vai se encontrar com o Senhor, você e Ele já está lá, Ele faz isso há muito tempo, viu gente? Ele faz isso há muito tempo com as pessoas. Lembra daquele cântico que a gente às vezes gosta de cantar? Aqui a gente não canta não, né? Muito. O pastor Essino que lembra de vez em quando, assim. Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Deus já marcou esse encontro com a gente há muito tempo. Ele marcou esse encontro, está convidando a gente, né? Então eu fui ao encontro de Deus, é outra coisa, né? Mas a gente entende quando canta, tá? A gente entende quando canta, mas a verdade é essa, é Deus que marca o encontro, nos convida, é como se Ele dissesse, eu estou com você está comigo? Essa é a pergunta. Vocês têm um pouquinho mais de paciência para a gente caminhar na 8ª sugestão? Rapidamente. A 7ª é: leia a Bíblia só. A 8ª, vem aí. Não leia a Bíblia só. Entenderam por que eu tenho que fazer essas duas juntas? Estou fundindo a cabeça de vocês? Embora ler sozinho e ler só a Bíblia sejam recursos preciosos, uma das melhores coisas que existe é a gente, o que torna uma coisa, um tema super agradável, é você ter um encontro com alguém para conversar sobre aquele tema que lhes é comum e no qual vocês estão juntos.
Isso vale para tanta coisa, não é? Isso vale para muita coisa na vida. E para a Bíblia não é diferente. Parceria de leitura da Bíblia. Pode ser com uma pessoa, ou pode ser com um pequeno grupo de pessoas, aí fica a seu critério. Nós falamos sobre isso há um ano atrás, no dia 18 de fevereiro de 2023. Falamos sobre isso, sobre ler a Bíblia em parceria. Inclusive, eu dei para vocês a sugestão de um método de leitura em dupla, chamado método sueco. Vocês devem ter esquecido já. Esqueceram? Então vai lá no YouTube, está lá. 18 de fevereiro do ano passado, método sueco. Escolher o texto, cada um vai descobrir uma lâmpada, um ponto de interrogação e uma seta. Uma lâmpada é algo no texto que te chama a atenção. Um ponto de interrogação é dúvida. E uma seta é uma aplicação à vida. Esse é o método sueco. Então, é muito, muito prazeroso você ter alguém que esteja lendo a Bíblia, a mesma coisa que você, para vocês conversarem, tomarem um café juntos e desenvolverem uma parceria. Então eu vou colocar aqui para você rapidamente algumas razões, e você vai ver que essas razões vão tocar em alguns pontos fracos da gente. Tá? Primeira coisa, parceria vai te ajudar a ser alguém mais consistente na sua leitura bíblica. Por quê? Porque Deus sabe disso. Deus sabe que tem dias em que você está bem e dias que você está totalmente preguiçosa. Tem dias que você está de bom humor, tem dias que você está para baixo. Por isso, uma parceria é um estímulo à consistência, porque é como se fosse uma prestação de contas por amizade. Não uma prestação de contas por pressão, por constrangimento, mas por amizade. Você tem um compromisso com alguém que está lendo a Bíblia junto com você, e vocês vão se encontrar, seja por telefone, seja por videochamada, seja realmente numa cafeteria, enfim, onde você quiser, na hora do almoço, e para dividirem aquilo que vocês leram. E esse é um recurso muito poderoso para manter a nossa consistência, porque é muito comum a gente começar entusiasmado e dali a uma semana, 10 dias, já perdeu o pique. Então, parceria tem esse poder de nos fazer caminhar juntos, né? de estarmos prestando contas uns para os outros. Veja só o que a Bíblia fala para nós sobre isso. O escritor de Hebreus, eu fiz aí umas marcações. É um texto grande, mas eu queria que a gente coloque no slide só mesmo, para a gente não perder o pique do que ele diz. Vamos ler juntos? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. O objetivo é não vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa palavra de Hebreus, eu acho que é bem nítida para nós, a importância de vivermos uns aos outros, para nos mantermos no trilho. No trilho. É uma coisa que geralmente brasileiros, latinos em geral, não gostam, que é prestação de contas. Uma pessoa igual a nós, não estou falando prestar contas a um chefe, essa relação de prestarmos contas, de um puxar o outro numa boa, como a gente diz, né? Então isso é muito importante, seria muito interessante a gente desenvolver isso, né? O segundo estímulo para nós desenvolvermos parceria, é isso aí. A parceria torna a coisa mais interessante, mais divertida, nem precisa usar muita argumentação. É só você ver quanto tempo que levou aquela última conversa que você teve sobre um livro que você e sua amiga, seu amigo leram, ou o filme que vocês viram, né? Se você é como eu sou, um nerd, um coroa nerd, falar sobre essas coisas
é algo muito interessante, que vocês vão ver isso daí. A gente fica tempos e tempos conversando. Já dei aqui o exemplo para você do futebol americano. Então, a parceria, ter alguém para compartilhar aquilo que vocês estão na mesma página, na mesma vibe, é muito legal. E quando isso acontece pela Bíblia, sobre a Bíblia, né, é muito legal. Imagina se se o Juliano tivesse alguém para conversar sobre esse texto. Iam ser 14 lições, não ia ser 7, não. Aí a mensagem ia durar 3 horas, né? Mas ia ser muito mais rico, né? Ia dar para ampliar, ia dar para aprofundar. Então é muito legal essa prática. A jornada fica muito mais leve, mais interessante. Uma outra coisa interessante também, você ter alguém lendo aquele mesmo texto, é que a visão dessa pessoa, do seu parceiro, vai te ajudar a ver coisas que você não viu. Entendeu aí as referências? O seu parceiro vai ver coisas que você não percebeu? Tem aí 2 duplas célebres. Essa primeira aqui é mais conhecida, né? É a emoção e a razão. A emoção e a razão. Capitão James Tiberius Kirk, respeito, tá? James Tiberius Kirk e o Spock, né? Um bem cerebral e outro bem emocional, um complementando o outro, um dando uma perspectiva que o outro não percebeu. E esse segundo aqui? Quem são? Sherlock Holmes e Watson, né? Na literatura. Então, parcerias que dão, de pessoas diferentes, que dão perspectivas, mostram perspectivas diferentes sobre um mesmo aspecto. Então, a Bíblia também é assim, você tem alguém que é seu amigo, sua amiga, e que às vezes te traz uma coisa nova. E veja esse versículo das Escrituras aqui. Leia em voz alta. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Nunca diga, eu e Deus somos maioria. Isso é mentira. Uau! Você já viu isso tanto? Qual foi o comentário bíblico que você viu isso, hein? Não, você deve ter visto isso em alguma... Antigamente eu diria, isso é decalque em traseira de vidro de carro de crente, né? Hoje a gente pode dizer que é postagem de Instagram. Você e Deus não são maioria. Quando tinha só Adão e Deus, ele disse, não é bom o homem estar só, não. Não é bom o homem estar só, precisa de alguém semelhante a ele. Se você diz que você e Deus são maioria, você está desdizendo o próprio Deus, tá bom? Cuidado com isso, hein? Bonito, mas não muito bíblico. Então, o ferro se afia com ferro. E uma pessoa, pela presença do seu próximo, tem alguém para fazer de você uma ferramenta afiada para ser usado por Deus. Uma coisa que me maravilha muito, irmãos, me permitam falar uma coisa que parece ser um pouquinho de arrogância, mas vocês vão entender porque está no contexto. São 60 anos de igreja praticamente. Eu nasci no Evangelho, fui alfabetizado com a Bíblia praticamente. Eu conheço muito de Bíblia. Nossa, modéstia à parte, pastorzinho metido, arrogante, né? Presbiteriano típico, não nega. Mas é verdade, eu não estou falando para me mostrar superior. Por isso, uma das coisas que eu mais amo, que eu acho mais, para mim é maravilhoso, é quando às vezes eu estou ministrando um estudo bíblico, e alguém, um irmão, pega e faz uma colocação, eu falo assim, caramba, Jesus. E eu falo para o pessoal, né? Nunca tinha visto dessa maneira. E é verdade. Faz todo sentido. Eu fico feliz. Porque é como se Deus dissesse assim para mim, vai presbiteriano metido. Você pensa que é só você? Pensa que eu falo só para você, pastorzinho presbiteriano metido? Né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente perceber Deus falando para nós através de uma pessoa que está com a gente na mesma página, metafórica e textualmente, e literalmente dizendo. Então, um parceiro, uma parceira pode ser uma pessoa ou um pequeno grupo, vai dar para você perspectivas novas daquilo que Deus está falando. E, por último, última razão, olha só, a parceria.
torna aquilo que está na sua mente mais clara, porque ao partilhar, isso não é nem uma questão espiritual, é uma questão mesmo neurofisiológica, né, psicológica, que aquilo que você fala toma contornos para você. Quando você compartilha com alguém aquilo que está na sua mente, está lá, mas fica meio nublado. Quando você externa, fica mais claro. Sabe aquela conversinha de professor? Olha, alunos, vocês não sabem que quando um professor ensina, quem mais aprende somos nós. Conversinha de professor? Para impressionar vocês? Não é. É verdade. A gente fala, a gente estuda, a gente pensa, mas quando a gente compartilha, fica mais claro para a gente. A coisa fica mais nítida. Então, ao compartilhar, você, inclusive, vai se tornar uma testemunha do Evangelho mais eficaz. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei evangelizar, não sei falar. Então, treina conversando sobre a Bíblia com um amigo. E você vai ver que não é difícil. Você acha que não sabe, porque está tudo só aqui dentro. Põe em prática para aquilo não criar mofo aqui dentro. Compartilha com alguém. E você daqui a pouco vai estar falando da sua história com Deus para outras pessoas que talvez não conheçam a Deus. Às vezes, apenas de falar para alguém do que você está lendo na Bíblia, para alguém que não conhece a Bíblia, abre assim uma visão para aquela outra pessoa que é transformadora. Então faz isso. Então, há uma última frase que eu trouxe para você aqui, é do fundador de uma instituição norte-americana, conhecida nos Estados Unidos, chamada Navigators. Eles investem na memorização da Bíblia e no discipulado das pessoas. O criador, ele morreu na década de 50 ainda. Ele deixou um registro muito interessante. Olha que coisa interessante, ele diz, os pensamentos se desembaraçam passando pelos lábios ou pelas pontas dos lápis. Naquela época não tinha como digitar, né? Mas é verdade, as coisas ficam mais nítidas. Então é uma experiência muito encorajadora falar com alguém sobre o que Deus falou para você. Então, quando o outro está na mesma sintonia, aí a coisa é extremamente proveitosa. Então lembre disso, leve isso com você, leve o desafio de ler a Bíblia só, é claro, começar, né, com a leitura da Bíblia. Depois você pode pegar os bons comentários. Se você precisar de um bom comentário, peça encomende na livraria da Quarta, que virá um preço mais em conta, etc. e tal. Isso não é propaganda, não temos nenhum lucro com isso, é porque a intenção é dar bom material mesmo. Aí você vai para os comentários, para as Bíblias de estudo, e depois compartilha com alguém. Tem alguém para ser seu parceiro de leitura da Bíblia, certo? Conseguimos, olha aí, sempre, né? Sempre no final, para você não ter desculpa, a lembrancinha aí do nosso remedinho, prioritrato de Cevirol. Você se vira, né, para priorizar a leitura da palavra de Deus. Eu não vou dizer como nem quando, isso é você, porque não é meu compromisso. Meu compromisso é fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Tá? Trazer para vocês métodos. Agora, não vou andar com seus pés. Isso é pecado. Você tem que fazer a sua caminhada. Então, eu receito o remedinho aí, infalível. Prioritrato de Cevirol, tome-o todos os dias e prioriza estar com o Senhor no seu tempo a sós com Ele, e depois combina com alguém para falar o que Deus tem falado para você, certo? Domingo que vem, essa semana, o nosso único desafio é colocar em prática o encontrar alguém, tá? Para compartilhar aquilo que você está lendo. Mas no domingo que vem, eu vou trazer um desafio prático para nós desenvolvermos nos próximos meses, certo? Um jeito de ler a Bíblia para alguns meses à frente, não é para o ano inteiro não, uma experiência aí provavelmente para 2 meses, certo?
Vou trazer material bonitinho, a estratégia, o método para que a gente possa colocar em prática o que nós falamos ao longo de todo esse mês e meio. Se você não estiver aqui, que domingo que vem é o feriado de carnaval, a aula vai estar na internet. Não deixe de assistir a última aula para saber qual o método, qual o desafio, porque vai ser muito interessante. Então, essa semana procure alguém para ser o seu grilo falante, vamos dizer assim, né? Alguém para estar com você, para lerem a Bíblia juntos e compartilharem, tomar um cafezinho ao longo dessa semana ainda, tá? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar? As irmãs que estão como convidadas, depois deixem a fichinha com a Cláudia, que vai estar ali na escada, tá bom? Com os dados de vocês, para a gente poder depois mandar nosso agradecimento pela visita de vocês. Logo mais nós vamos estar juntos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, cearmos juntos. Nosso Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela alegria de nos congregarmos, obrigado pela bênção da partilha, muito obrigado, Senhor, é tão bom a gente poder se encorajar a lermos e meditarmos a Tua Palavra. Ó Senhor, a gente aqui falando, a gente até se sente motivado, mas quando a gente sai daqui, tanta coisa vem para desmotivar a gente, Senhor. Tantos mitos, tantas justificativas que parecem ser razoáveis, e até são mesmo razoáveis, mas o Senhor requer também sacrifícios a gente. Nos dê a força, a graça da persistência, para que a gente faça aquilo que a gente sabe que é indicado pelo Senhor e, portanto, é bom para nós. Nos ajude a vencer a nossa tendência de fazer aquilo que é agradável apenas, para que nós possamos fazer aquilo que é bom, proveitoso. Trabalha nos nossos corações, tão imperfeitos, Senhor, tão imperfeitos, e eles são dados para Ti, porque somos imperfeitos. Nós precisamos ser transformados, como diz a canção, termos um coração igual ao do Senhor Jesus. Nós entregamos o nosso coração, pronto, sincero, aberto para que o Senhor trabalhe em nós. Nos ajude a caminharmos de forma verdadeira, não teórica e religiosa, mas de forma verdadeira, em espírito e em verdade, com o Senhor. É o que eu quero te pedir por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs que participam deste momento. Nos leve em paz, segurança, alegria, nos dê uma tarde de descanso, de satisfação, e que nós possamos voltar todos para estar aqui, ó Deus, abençoados pelo Senhor, para celebrarmos a santa comunhão que temos com o Senhor Jesus e uns com os outros logo mais à noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor bendito. Amém. Deus abençoe, queridos.